Olá, pessoal. Sou Emanuel, um caminhoneiro de Minas Gerais que se mudou com a esposa para uma cidadezinha no interior de São Paulo em busca de oportunidades. Com o tempo, decidimos proporcionar uma vida tranquila para nossos filhos, e por isso, nos mudamos para o interior paulista. Trabalhei como caminhoneiro por muitos anos, e embora as pessoas da cidade falassem sobre assombrações, nunca presenciei nada assustador. Diziam que, especialmente na Semana Santa, às vezes, na Sexta-feira da Paixão, um grupo misterioso surgia pelas ruas do bairro durante a madrugada. Seguiam com velas, cantando uma música de letra incompreensível, vestindo roupas escuras e mulheres com véus escuros. O destino desse grupo era uma colina próxima à rodovia perto do meu bairro. Sinceramente, nunca levei essas histórias a sério. Acredito serem lendas passadas de geração em geração para assustar. Embora muitos acreditem, nunca me assustei com a ideia de espíritos no bairro. Algumas casas podem parecer sombrias, mas sendo cético, nunca vi nada. Em minhas viagens noturnas, busco lugares seguros para estacionar o caminhão e passar a noite, evitando áreas perigosas e remotas. Cuido sim dessas situações, mas mantenho meu ceticismo em relação às histórias assombradas. Lugares escuros e isolados podem ser perigosos. Muitas vezes meu ajudante e eu paramos perto de chácaras ou fazendas escuras, enfrentando tempestades sem ver assombrações. Contudo, numa Sexta-feira Santa, ao chegar em casa, senti algo estranho. Comentei com meu ajudante sobre a escuridão aparente no bairro, apesar das luzes acesas. Ele concordou, mas atribuiu a neblina. Ao estacionar o caminhão, percebi pelo retrovisor que ele olhava para outro lado, intrigado. Ele parecia extremamente incomodado. Ao perguntar o que acontecia, ele ignorou minha solicitação. Aproximei-me e vi que tremia. Ao indagar sobre seu estado, mencionei até a possibilidade de levá-lo ao hospital. Ele apontou para o braço, exaltado, afirmando que pessoas com roupas escuras, velas e palavras estranhas passaram ali, dirigindo-se a uma colina próxima. Curioso, fui ao local indicado e levei um susto ao ver um grupo com roupas escuras, velas e véus, como histórias de terror contadas à noite. Percebi que arrastavam alguém, como se fosse à força, em direção à colina. O homem segurando a corda batia nas costas do pobre sujeito, que estava sendo arrastado por outro homem, visivelmente em péssimo estado. Preocupado, falei para meu ajudante sobre a estranheza da situação, evidente. Decidimos seguir discretamente a procissão, o medo evidente em nossos rostos. Quando atravessaram a estrada e sumiram no matagal, observamos velas acesas no alto do morro, em direção a uma árvore na colina. Suspeitei que estivessem levando o homem para enforcá-lo, e meu amigo confirmou. Corremos de volta para casa, decididos a chamar a polícia. Sem celular na época, usei o telefone fixo para contar toda a história. Apesar da inicial incredulidade, insisti, e eles prometeram enviar uma viatura. Eles permaneceram no endereço por um bom tempo, vigiando e percorrendo as ruas do bairro. Ao falar com os policiais, apontei a direção que as pessoas tomaram, indicando o alto da colina com uma árvore. No entanto, ao chegar lá, não havia mais ninguém. Toda a procissão havia desaparecido. Um policial parecia cético, balançando a cabeça, mas com meu ajudante confirmando a história, eles foram embora. No dia seguinte, retornei com uma câmera, mas nada apareceu nas imagens. Pode ter sido fruto do cansaço ou imaginação compartilhada. Contudo, ao conversar com vizinhos, um idoso mencionou um enforcamento no morro, sem esclarecimentos. A possibilidade de termos visto os espíritos daqueles envolvidos no trágico evento pairou sobre nós, deixando a estranheza do lugar evidente. Relato 2. Meu nome é José Luiz e sou motorista há muitos anos. Na verdade, estou prestes a me aposentar, tenho 58 anos e ao longo desse tempo de trabalho, muitas coisas aconteceram comigo, tanto durante o dia quanto durante a noite. Meu filho me convenceu a contar essa história para este canal, pois, sem dúvida, foi a mais sinistra e grotesca que já vivenciei.
Embora seja difícil de acreditar, eu sei que há muitas pessoas ouvindo que também passaram por situações semelhantes. Apenas quando você vive essas experiências é que se torna consciente de que tudo isso existe e a maldade nunca dorme. Nos anos 90, quando eu dirigia meu caminhão para entregar materiais de construção no sul do país, não tínhamos GPS nem nada disso. Eu nem mesmo tinha um celular naquela época. Comunicava-me apenas pelo rádio do caminhão. Mas muitas vezes o sinal sumia quando estávamos entre as serras ou lugares muito profundos na floresta. Naquela ocasião, a noite caiu e me perdi. Tentava olhar o mapa uma e outra vez, mas por mais que tentasse, não conseguia me localizar. Não sabia onde estava, apenas que estava em uma área muito elevada entre a floresta. Eu só via árvores e escuridão ao meu redor. Tentei usar o rádio, mas, como era lógico, não havia sinal, e eu não podia pedir ajuda ou me comunicar com absolutamente ninguém. A verdade é que não estava tão assustado até aquele momento, mas sim intimidado pelo local tão escuro e imponente onde me encontrava, completamente sozinho e incapaz de pedir ajuda a ninguém. Não sabia o que fazer, então decidi continuar dirigindo para ver se encontrava alguma cidade adiante, onde poderia perguntar onde estava e assim pedir ajuda para me localizar e continuar meu caminho. Não consigo dizer exatamente quanto avancei, mas foram algumas milhas quando, de repente, ao longe, vi uma luz. No início, não sabia de onde vinha, mas era um bom sinal, pois significava que havia uma cidade ou uma casa onde eu poderia pedir ajuda. À medida que me aproximava, percebia que era uma pequena cabana muito antiga e negligenciada, lá no fundo, entre algumas árvores, no meio do nada. Me aproximei um pouco mais, desliguei meu caminhão, desci dele e caminhei um pouco na floresta para chegar até lá. O ambiente estava denso, pois eu ouvia os sons da floresta de forma imponente e não conseguia ver absolutamente nada além do que a luz daquela pequena cabana iluminava. Aproximei-me lentamente da porta e estava prestes a bater quando ouvi ruídos na parte de trás dela. Decidi contornar a cabana e ir até uma das janelas traseiras, de onde também saía luz. Estava prestes a ver algo mais obscuro, grotesco e perturbador do que meus olhos já viram até agora. Me aproximei com muito cuidado e pude ver uma mulher mais velha usando um robe branco de dormir, seu cabelo coberto de cabelos grisalhos e longos, segurando com mãos ossudas uma cabeça humana de um homem que já não tinha olhos. A senhora estava dando um beijo na bochecha antes de depositá-la em um recipiente. Eu me abaixei antes que ela virasse para que não me visse, com vontade de gritar e fugir do horror que sentia. O medo era incrível. Minhas pernas começaram a tremer e eu tentava me acalmar, sabendo que precisava sair de lá sem que a idosa percebesse. Rastejei o máximo que pude para me afastar da cabana. Quando estava longe da luz, me levantei e comecei a correr em direção ao meu caminhão, que eu havia deixado muito distante. Não queria passar por ali, arriscando que a mulher ouvisse meu caminhão e percebesse minha presença. Entre a adrenalina que eu sentia, dei ré no meu caminhão, adentrando a floresta para poder fazer a volta. No entanto, enquanto o fazia, bati em uma árvore por trás, provocando um ruído muito alto. O terror tomou conta do meu corpo, pois eu sabia perfeitamente que a mulher já tinha percebido minha presença. Tentei acelerar, mas percebi que uma das rodas do meu trailer estava presa na lama. Desesperado, olhava para a cabana para saber se a mulher já tinha notado que eu estava lá, e efetivamente, ela me encarava fixamente pela janela. Estava lá, parada, observando-me como se estivesse me vendo tentar escapar, como se já soubesse que eu tinha visto o que ela estava fazendo, como se pudesse sentir meu medo. Estava certo disso. Eu continuava tentando sair dali, acelerando o máximo que podia. No entanto, quando olhei novamente para a cabana, a idosa não estava mais se assomando pela janela. Eu estava prestes a sair correndo do caminhão, simplesmente fugindo a pé, pois não restava alternativa. Mas de repente, como se fosse um milagre, a roda se desatascou, permitindo que eu finalmente escapasse, acelerando o máximo que o caminhão permitia. Conduzi sem olhar para trás,
mas quando tive coragem de olhar no espelho externo, vi aquela idosa aterrorizante me perseguindo, correndo incrivelmente rápido para sua idade. Não só isso, mas de onde eu estava, eu a vi levitar. Juro que vi aquela idosa levitando no ar, como se estivesse voando em minha direção. Sabia que estava correndo ainda mais perigo e que meu destino poderia ser ainda pior se ela conseguisse me alcançar. Tinha certeza de que correria com a mesma sorte daquele pobre homem. Não sei por quanto tempo dirigi, mas saí novamente na estrada estadual e quase bati em um carro que vinha no sentido contrário. Foi então que reagi e diminuí a velocidade, primeiro, olhando para trás e certificando-me de que aquela mulher não estava mais atrás de mim. Minhas mãos tremiam, assim como minhas pernas. Era consciente de que não podia continuar dirigindo daquela maneira, então tive que procurar um lugar para passar a noite. Claro que, antes de tudo, me afastei o máximo possível daquele lugar, pois ainda sentia pavor de que aquela mulher pudesse me encontrar. Passei a noite em um motel à beira da estrada e de lá me emprestaram o telefone para ligar para minha esposa e contar tudo o que havia acontecido, pois precisava desabafar com alguém. Também tive que ligar para meu chefe, que eu sabia que ficaria muito irritado porque a mercadoria não seria entregue no prazo acordado. Obviamente, não expliquei a ele exatamente o que aconteceu, pois temia que ele não acreditaria em mim e pensaria que eram apenas desculpas para não entregar a mercadoria a tempo. Levei uma bronca do meu chefe, mas felizmente ele é uma pessoa muito boa e sabia que eu sempre cumpria com meu trabalho no prazo. Ele me alertou que eu precisava entregar a carga na primeira hora do dia seguinte. No mesmo motel, perguntei qual era a rota mais rápida para chegar ao meu destino e, felizmente, não precisava passar pelo lugar onde vivia aquela noite horrível. A verdade é que não sei como acabei lá, pois nem mesmo era o caminho para onde eu estava indo. Não me julguem por não ter chamado a polícia, mas eu estava realmente assustado e sabia que me pediriam para acompanhá-los até aquela cabana, e eu não queria de jeito nenhum voltar lá, mesmo acompanhado. Eu sei que cometi um erro, pois não tenho ideia se aquela mulher, bruxa ou o que quer que fosse, cometeu mais atrocidades com pessoas inocentes que tiveram a infelicidade de passar por lá. Sinceramente, espero que ela não esteja mais viva. No entanto, se estiver, isso me daria ainda mais medo, pois provavelmente é uma daquelas pessoas que vendem sua alma e continuam causando ainda mais danos, sendo imortais. Aqui termina minha história, mas antes de tudo quero dizer a vocês que se cuidem muito para onde quer que vão, pois a maldade está em todo lugar e existem pessoas fazendo pactos sinistros com seres malignos apenas para terem poder, dinheiro ou sei lá o quê, e são capazes de cometer todo tipo de maldade com pessoas inocentes para conseguir o que querem. Nunca tentem entrar em estradas desertas que não conhecem, e muito menos no meio da noite, pois realmente não sabem com o que podem se deparar. Deixe seu like e se inscreva se estiver gostando. Continuamos. Relato 3. Olá, boa noite. Meu nome é Rubem Sanches. Isso não aconteceu comigo, mas com meu pai, que foi caminhoneiro por um longo período de tempo quando eu era criança. Tenho a aprovação dele para contar esta história que ele nos conta, a mim e ao meu irmão, agora que já somos adultos. É muito impactante, pois meu pai sempre foi uma pessoa muito cética, reta e séria, que não inventa histórias. Além disso, ele nunca acreditou em fantasmas ou algo parecido, até que aconteceu o seguinte, que vou contar a vocês, e mesmo assim, ele tenta justificar com que estava confuso, muito cansado, mas ao mesmo tempo, nota-se que ele está 100% certo de que foi real. Ele fazia muitas viagens em seu caminhão, pois era isso que fazia. Ficava fora por muito tempo, no mínimo 10 dias, e nós não o víamos durante todo esse tempo. Falávamos com ele apenas por celular quando ele se comunicava conosco e com minha mãe para saber como estávamos. Ele nos conta que tinha um colega chamado Rafael, com quem se dava muito bem. Embora não se encontrassem muito frequentemente, toda vez que se viam ou se cruzavam em alguma área de descanso, saudavam-se com prazer
e conversavam por um bom tempo. Ele diz que Rafael era um cara muito agradável, que parecia ser uma pessoa muito boa. Certa tarde, ele estava dirigindo seu caminhão como de costume, acabara de parar para comer em um posto de gasolina e se preparava para dirigir por 10 horas para chegar ao seu destino. Tudo estava normal. Ele estava ouvindo o rádio, ainda se lembra de que estava ouvindo um programa de notícias. A noite ainda não estava completamente escura, mas a luz do dia estava AOS pouco se dissipando quando, de repente, viu alguém ao longe pedindo carona. Ele não ia parar, pois não costumava pegar carona com estranhos por segurança. No entanto, à medida que se aproximava, ele percebeu algo estranho. Era seu colega Rafael. Ele pensou que algo havia acontecido com o caminhão de Rafael ou que ele havia sofrido algum acidente, e por isso estava ali, parado, pedindo ajuda. Meu pai não hesitou em parar para ajudar. Ele parou ao lado do senhor. Nesse ponto, já estava quase completamente escuro, mas ele percebeu algo estranho em Rafael. Sempre que se viam, ele sorria de orelha a orelha e acenava alegremente. Alegre, mas desta vez, ao ver meu pai, ele ficou parado sem dizer nada. Meu pai abaixou a janela do caminhão e perguntou se ele tinha tido algum acidente com seu caminhão. Ele não sabia por que fez essa pergunta, já que não via o caminhão dele em nenhum lugar, mas mesmo assim perguntou. Rafael respondeu com um olhar apagado, dizendo que já estava caminhando pela estrada há dias, seu caminhão havia ficado para trás e ele decidiu continuar a pé, pois ninguém parava para lhe dar carona. Ele disse que estava perdido e apenas queria chegar em casa com sua família. Meu pai achou essa resposta muito estranha, pois como poderia estar caminhando pela estrada há dias e ainda mais, tendo seu caminhão? Ele não entendia como Rafael poderia ter deixado o caminhão para trás e simplesmente continuar a pé. A situação parecia muito estranha, mas mesmo assim ele decidiu ajudar. Disse a ele para não se preocupar, que subisse no caminhão, ele o levaria até sua casa, mas primeiro tinha que entregar a mercadoria que tinha, pois precisava cumprir com seu trabalho primeiro. Rafael apenas concordou com a cabeça, não disse mais uma palavra e entrou no caminhão do meu pai. Estavam a caminho. Meu pai iniciou a conversa perguntando a Rafael como ele estava, como estava sua família, e também perguntava o que tinha acontecido com ele, pois fazia muito tempo que não se encontravam nas áreas de descanso e sempre achava estranho, pois ele sempre estava trabalhando, assim como meu pai. No entanto, Rafael apenas respondia que estava ocupado, sem mais nada, sem nenhum sorriso no rosto como de costume, vinha completamente sério. Meu pai confessa que estava ficando um pouco desconfortável, pois parecia ser outra pessoa completamente diferente de Rafael. Optou então por não fazer mais perguntas. Aumentou o volume do rádio e continuou com o programa que estava ouvindo antes de encontrar Rafael. Já estava completamente escuro e meu pai procurava uma área próxima para parar, descansar e comer algo com seu amigo Rafael, que, segundo ele, não tinha comido nem bebido nada há dias. Meu pai ainda não conseguia acreditar nessa história, mas Rafael estava muito debilitado. Definitivamente não parecia nem agia da mesma forma como sempre. Passou muito tempo e eles não chegaram a nenhuma área de descanso ou posto de gasolina. Meu pai cada vez se sentia mais desconfortável com Rafael ao seu lado, pois ele diz que não falava nada, apenas olhava para frente, sem desviar o olhar da estrada, quase sem piscar. Mas de repente, algo muito perturbador aconteceu. Rafael começou a rir, gargalhadas sem motivo aparente, risadas incontroláveis, mas seus olhos pareciam tristes, como se estivessem perdidos. Meu pai começou a ficar nervoso, pois não havia nada que pudesse provocar um riso tão exagerado naquele momento. Eles estavam ouvindo notícias trágicas no rádio, e os dois estavam em completo silêncio. Ele não tinha a menor ideia do porquê de Rafael começar a rir daquela maneira tão perturbadora, tão repentinamente. Meu pai, já muito desconfortável, se atreveu a perguntar por que ele estava rindo tanto, e Rafael respondeu algo verdadeiramente inquietante. "Estou condenado para sempre", disse entre gargalhadas. Neste ponto, meu pai, que Rafael havia ingerido alguma substância, pois seu comportamento estava muito estranho e incoerente.
Assim, decidiu não dar mais atenção a ele e não fazer mais perguntas até chegarem a uma área de descanso, onde poderia tirá-lo do caminhão e pedir ajuda a outra pessoa, pois não poderia cuidar dele devido a uma entrega programada para a manhã seguinte e não podia se atrasar. Meu pai conta que o caminho até a próxima área de descanso pareceu interminável. Rafael continuava gargalhando, mas ao mesmo tempo gritava desesperadamente ou de dor. O caminho estava se tornando insuportável e meu pai não podia esperar mais para chegar. Finalmente, viu luzes ao longe, onde sabia que havia uma área de descanso. Apressou-se para chegar lá, estacionou o caminhão e disse a Rafael para descerem e procurarem algo para comer. No entanto, Rafael recusou com uma expressão séria, sem olhar para o rosto de meu pai. Então, meu pai decidiu descer sozinho e pedir ajuda a alguém. Quando entrou na área de descanso, encontrou outro colega, também amigo há anos, que conhecia bem Rafael. O amigo o cumprimentou com entusiasmo, mas meu pai não tinha tempo para isso. Imediatamente contou o que estava acontecendo, dizendo que tinha encontrado Rafael na estrada, mas ele estava dizendo incoerências e fazendo coisas estranhas, como rir sem motivo aparente. Meu pai disse que, enquanto contava isso ao amigo, ele o via com uma expressão de confusão, sem dizer nada. Meu pai pediu ajuda, pois também contou que Rafael ainda estava em seu caminhão, mas se recusava a descer, precisava da ajuda do amigo porque tinha uma entrega muito cedo e não podia se atrasar por causa dele. No entanto, o amigo continuava olhando para ele como se estivesse em choque. Meu pai perguntou se ele poderia ajudar ou não, pois não estava respondendo absolutamente nada. O amigo respondeu apenas que estava certo de que era Rafael, o mesmo que eles dois conheciam. Meu pai disse que estava 100% certo e que não tinha motivo para mentir. Pediu para irem até o caminhão para que o amigo visse que Rafael estava sentado no assento. No entanto, o amigo disse algo que o deixou gelado. Alberto, Rafael se suicidou há quase um mês. Sua esposa nos contou que eles estavam devendo muito dinheiro e ele escolheu a saída fácil. Meu pai ficou nervoso, pedindo para o amigo parar de brincar, pois já tinha tido uma noite bastante longa e não estava para esse tipo de brincadeira pesada. No entanto, o amigo continuava insistindo que não estava brincando, que era verdade. Meu pai saiu correndo do local, com o amigo seguindo-o, mas ao olhar para o caminhão, viu que Rafael não estava mais lá. Subiu rapidamente para procurar também na cabine, mas não havia ninguém. O amigo, agora irritado, perguntou se era uma brincadeira, considerando-a pesada. Meu pai respondeu que não tinha tempo para brincadeiras e que nem sabia que Rafael já não estava vivo. Ele e o amigo ficaram olhando por um bom tempo, sem acreditar, até que meu pai decidiu ir embora o mais rápido possível para a cidade, fazer a entrega e descansar um pouco para depois voltar para casa. O amigo pediu que tivesse muito cuidado, pois talvez não fosse Rafael que tinha se subido ao caminhão. Meu pai estava certo de que era ele, pelo menos o mesmo corpo e a mesma voz. Isso nunca ficou claro, e meu pai não pode encontrar uma explicação lógica até hoje. Por mais que tente, nunca conseguirá encontrar uma justificação lógica. Está claro que foi algo paranormal. A conclusão final do meu pai foi que não era Rafael, mas algo mais, algo que tomou seu corpo para subir ao caminhão. Eu pergunto à comunidade, vocês acham que foi o espírito de Rafael ou algo mais sinistro? Deixe seu like e se inscreva se estiver curtindo. Relato 4. Continuamos. Boa noite. Há algum tempo eu queria compartilhar minha história com você e todo o seu público, mas a verdade é que eu não tinha coragem, pois minha história é intensa e trágica. Isso aconteceu há alguns anos, por volta de 2010. Enquanto eu dirigia meu caminhão de volta para casa após um dia dirigindo por toda a República Brasileira, já que é isso que eu faço há muitos anos. Como mencionei antes, é algo muito delicado que ainda me custa contar. E não apenas isso, mas ainda não consigo superar. É algo muito forte, então peço discrição. Eu estava dirigindo por estradas no norte do nosso país. Já havia mais de 8 horas dirigindo sem parar, pois não queria que anoitecesse na estrada. Naquela época,
E bem, eu não sei se ainda são. As estradas eram perigosas devido à situação com o crime organizado. Mas, inevitavelmente, a noite chegou. Eu estava segurando há muito tempo a vontade de ir ao banheiro, mas não queria parar em nenhum lugar, pelo motivo que mencionei antes, de não querer que anoitecesse na estrada. No entanto, de repente, já estava tudo escuro, e eu não conseguia mais segurar. Como não havia nenhuma bomba de gasolina por perto, tomei a decisão de encostar e descer rapidamente para fazer minhas necessidades no mato. Eu sei que não foi a decisão mais inteligente, mas, sinceramente, eu não aguentava mais. E era isso, ou esperar mais uma hora pela próxima bomba. Estacionei como pude, com muita precaução, é claro. Curiosamente, naquela noite, a estrada estava mais deserta do que o normal. O ambiente, na minha opinião, era algo sinistro e imponente ao mesmo tempo. Então, decidi fazer o mais rápido que podia, adentrando o mato, iluminando o caminho com a lanterna do meu celular, pois estava muito escuro e quase não conseguia ver nada. Estava fazendo o que precisava quando, de repente, ouvi vozes ao fundo, mais adentro naquele mato, onde havia mais árvores. Eu não conseguia ver nada, apesar de usar minha lanterna. A verdade é que fiquei assustado, pois pensei que me espantariam. Então, me apressei e me afastei dali o mais rápido que pude. Antes de sair, ouvi claramente vozes pedindo ajuda. 2 vozes masculinas, quase sussurrando: "Ajude-nos, por favor." Esses sussurros ou vozes, seja lá o que fossem, eram tão reais que eu realmente não conseguia ir embora sem investigar se alguém estava em perigo ou algo do tipo. Claro que, com as pernas tremendo, caminhei um pouco mais para dentro daquele enorme e interminável matagal escuro, iluminando com a lanterna do meu celular e caminhando muito lentamente, ao mesmo tempo perguntando se havia alguém lá ou se precisavam de ajuda. Mas ninguém mais me respondeu. Essas vozes de repente se dissiparam e não foram ouvidas novamente, mas ainda assim, eu continuei caminhando. Por alguma razão, como se algo me dissesse que eu tinha que encontrar algo, ou sei lá, não sei como explicar. Foi algo que senti naquele momento que me fez não parar até chegar àquele lugar, onde me deparei com o pior que meus olhos já viram. Cheguei a um lugar com muitas árvores que mal tinham folhas, eram mais galhos grandes. Comecei a olhar ao meu redor em um silêncio iminente e uma escuridão infinita. Parei por alguns segundos, pois já não sabia para onde ir, mas de repente ouvi algo que quase me fez deixar meu celular cair de susto. Ouvi um choro e comecei a olhar para todos os lados, mas não via nada. Até que me ocorreu olhar para cima e em uma daquelas árvores havia 2 corpos pendurados. Gritei de medo como nunca na minha vida, porque aqueles corpos de 2 jovens tinham múltiplos ferimentos. Eu sabia que eles não haviam tirado a própria vida. Alguém mais tinha feito aquilo e os deixou ali completamente sozinhos, pendurados naqueles galhos no meio do nada, nus. Foi algo muito traumático e difícil de ver. Depois de sair desse transe, corri em direção ao caminho, chorando e tropeçando em tudo, pois já não conseguia ver nada. Estava muito assustado e nervoso. Subi no meu caminho e fui embora dali o mais rápido que pude, mas claro que avisei as autoridades anonimamente de um telefone público de uma bomba de gasolina, pois temia por minha vida. Naquela noite, não soube nem como dirigir até minha casa. Estava um nervosismo total. E as imagens do que vi não saíram da minha mente nem por um segundo durante toda a viagem. Não conseguia parar de pensar naqueles jovens que terminaram daquela maneira horrível, mas, acima de tudo, não conseguia tirar da mente a dúvida de se eles mesmos foram quem pediu minha ajuda naqueles choros que ouvi antes de iluminar com meu telefone para cima. Não havia mais ninguém lá e estava tudo em completo silêncio. Não havia outra explicação, tinham que ter sido eles, suas almas, suplicando para que encontrassem seus corpos. A verdade é que eu não soube o que aconteceu com eles. Se as autoridades realmente foram procurá-los ou não, porque essas coisas raramente aparecem nas notícias, então eu não tive conhecimento do que aconteceu com eles
mas sempre orei por suas almas para que pudessem encontrar a luz e descansar em paz. E realmente espero que assim seja. Mas ninguém me tira o trauma e a imagem tão horrível e perturbadora que nunca deveria ser vista por ninguém. E claro, também não estar nos sapatos daqueles jovens. Esta foi minha história. Me sinto um pouco aliviado por compartilhá-la com alguém, pois nunca contei a mais ninguém além da minha esposa, por medo. Obrigado por me ouvir. Relato 5. Boa noite a todos. Primeiro de tudo, me apresento. Meu nome é Jaime Cantagalo. Meu avô foi caminhoneiro durante toda a vida. Lembro-me que, quando éramos crianças, meu avô às vezes nos levava para passear em seu caminhão, e são memórias que nunca são esquecidas. Ele era um homem muito bom, mas tinha um temperamento muito forte ao mesmo tempo. No entanto, conosco, sempre foi muito carinhoso. Ele sempre compartilhava algumas de suas histórias que aconteciam enquanto trabalhava pelas estradas. Viveu muitas coisas, tanto boas quanto ruins, e outras um pouco aterrorizantes. E esta que vou contar pertence à última categoria que mencionei. Meu avô viajava muito em seu caminhão, pois esse era o seu trabalho. Às vezes, até minha avó viajava com ele, mas muitas vezes ele estava sozinho. Nesta história, ele estava completamente sozinho, viajando pelas estradas brasileiras para entregar uma mercadoria. Ele começa contando que era uma tarde como qualquer outra. Ele dirigia e conta que faltavam cerca de 5 horas para chegar ao seu destino. Ele estava dirigindo devagar, pois diz que estava garoando e a estrada estava escorregadia. Naquele dia, ele estava com um caminhão de 2 reboques, então tinha que vir mais devagar por questões de segurança. Era um dia chuvoso, completamente cinza. O céu estava quase negro devido às nuvens, indicando que uma grande tempestade estava a caminho. Isso o preocupava, pois dirigir um caminhão de 2 reboques nessas condições era muito perigoso, mesmo para alguém com muita experiência. Especialmente quando você sabe que cruzará uma estrada com muitas curvas. A noite caiu, ele continuava dirigindo muito devagar, e ele diz que não havia muito tráfego na estrada, o que era bom para ele. Os poucos carros que passavam o ultrapassavam imediatamente. Ele estava muito atento, olhando para a estrada o tempo todo com os para-brisas ligados e as luzes altas do caminhão. De repente, teve que frear ainda mais, pois estava prestes a atravessar uma longa ponte sobre o que parecia ser uma represa, mas que, segundo ele, estava quase seca, com apenas um pouco de água acumulada da chuva. No início, ele pensou que fosse imaginação dele ou alguma silhueta causada pela chuva ou pelos para-brisas, mas então viu 2 pessoas caminhando ao lado da ponte. Uma mulher mais velha e o que parecia ser uma menina de 8 ou 9 anos. Ao se aproximar, percebeu que não era sua imaginação. Eram realmente 2 pessoas. Isso o deixou extremamente intrigado e com medo, pois não havia calçada para pedestres ali. Não era comum as pessoas caminharem em uma estrada onde não havia nem mesmo uma cidade próxima. Aquela ponte era exclusiva para carros e caminhões. Meu avô achou muito perigoso aquela mulher estar caminhando ali com a menina, correndo o risco de um carro não vê-las devido à chuva e atropelá-las. Decidiu se aproximar delas para oferecer uma carona, querendo apenas ajudar, levá-las a algum lugar próximo onde não corressem perigo e não ficassem molhadas. No entanto, quando estava prestes a alcançá-las, a mulher olhou diretamente para ele e, do nada, pegou a menina e a lançou da ponte. Meu avô freou bruscamente. Se não estivesse com o cinto de segurança, talvez se machucasse. Ele ficou lá sentado, petrificado, e depois disso, a mulher também se jogou no vazio. Ficou parado, atordoado, com um terror que invadia todo o seu corpo. Meu avô permaneceu em seu caminhão parado no meio da estrada. Ele diz que não demorou muito para reagir, mas quando finalmente o fez, desceu correndo do caminhão e foi até a beirada da ponte. Embora ele estivesse quase certo de que as mulheres já estavam mortas devido à altura da ponte, ele tinha a esperança de que pelo menos uma delas estivesse bem. No entanto, ao olhar para baixo, percebeu que não havia nenhum corpo lá embaixo. Não havia água suficiente ou correnteza
para que fossem arrastadas. Ele ainda conseguia ver a terra molhada daquele lado do barranco. Ele também se aproximou, atravessando a rua da ponte para olhar do outro lado, mas também não havia absolutamente ninguém. Ele estava muito assustado, mas acima de tudo, perplexo e impressionado, sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. Era algo extremamente estranho, e ele não conseguia simplesmente sair dali e deixar isso para trás. As mulheres, ele não sabia exatamente onde estavam, mas sabia que seus corpos deveriam estar lá embaixo. Então, optou por chamar a polícia e explicar o que aconteceu. Ele subiu para o caminhão para aguardar as autoridades. Ele diz que 2 viaturas chegaram depois de cerca de 40 minutos. Meu avô contou tudo o que viu e imediatamente os policiais começaram a descer. Meu avô estava cansado, mas decidiu esperar até que encontrassem algo, pois não poderia ficar tranquilo sem saber que tinham encontrado os corpos daquelas pobres pessoas. A madrugada chegou, as horas passavam e os policiais não encontravam nem mesmo vestígios de corpos. Eles interrogaram meu avô, fazendo muitas perguntas, como se ele estava alcoolizado ou se havia ingerido substâncias. Também pediram comprovantes de seu trabalho, sua carteira de motorista e todas essas coisas, pois começaram a duvidar dele. Meu avô reiterou muitas vezes que era real, que ele mesmo viu as 2 caminhando pela ponte e que a mulher lançou a menina e depois se lançou. No entanto, os policiais responderam que lá embaixo não havia indícios de que isso tivesse acontecido e, para começar, por que 2 mulheres estariam caminhando naquele lugar, onde apenas carros passam em meio à chuva. Depois de alguns minutos, meu avô conseguiu ser liberado antes que decidissem levá-lo para a delegacia. Ele se retirou de lá com mais dúvidas do que respostas, totalmente confuso e ao mesmo tempo assustado. Sabia que tinha sido 100% real o que testemunhou. Disso não tinha nenhuma dúvida. Tempos depois, muitos colegas de trabalho contaram a ele que naquele ponte haviam ocorrido inúmeras tragédias, sendo conhecida como o ponte onde as pessoas iam tirar a própria vida. Não duvidavam nem um pouco de que o que meu avô viu eram algumas dessas almas que haviam encerrado suas vidas naquele mesmo lugar e que continuam presas lá, condenadas para sempre. Embora meu avô nunca tenha acreditado em fantasmas ou coisas do tipo, ele diz que não tem outra opção senão acreditar que foi isso que ele viu. Caso contrário, ele não consegue explicar o que aconteceu. É uma história que nos causava muito medo quando ele a contava, pois é algo terrível e muito triste, especialmente pela pobre menina. Mas enfim, essas coisas acontecem com mais frequência do que imaginamos nas estradas e lugares desolados. Há muitas coisas sinistras que ocorrem nas estradas durante a noite. Obrigado por ouvir a história do meu avô.